Oi, gente, boa tarde. Bom, a ideia dessa aula de hoje é tratar de uma nova estrutura de dados que vocês ainda não conhecem, né? Trata-se de uma especialização de lista e nós vamos conversar sobre as tuplas hoje, tá? Todas as características que vocês conheceram sobre listas na aula passada, de poder incluir múltiplos valores, gerir individualmente esses múltiplos valores, isso vale aqui para as tuplas também, tá? Então, elas são muito semelhantes a listas, em tal ponto em que elas são uma especialização de listas. Na prática, a gente tem um único detalhe que difere as listas das tuplas. As tuplas, depois de criadas, elas não podem mais ser alteradas. Então, tudo aquilo que vocês faziam de incluir um novo valor via append, inserir um valor na posição específica com insert, remover com remove, deletar com del, nada disso é possível. Inclusive, aquele último exemplo que a gente viu na aula de alterar o valor em um determinado índice. Isso não pode acontecer, vocês não podem fazer isso. Porque as tuplas são imutáveis. E por serem imutáveis, depois de criadas, elas não mais podem ser alteradas. Tá? Então, são o que separa um tipo de dados do outro é especificamente isso. O que a gente faz normalmente com uma tupla? A gente cria ela com os valores que a gente vai utilizar no nosso programa e depois a gente usa eles individualmente, tratando dos índices correspondentes. Mas a gente não tem a liberdade de modificar algum desses valores ou atualizar algum desses valores. Então, o que a gente coloca normalmente nas tuplas são as constantes, valores constantes que não se alteram ao longo do nosso programa, mas que são valores importantes e que são reutilizados ao longo dele. Ok? Bom, se vocês se lembrarem da aula passada, o símbolo que diz para o Python eu sou uma lista são os colchetes. O que determina para o Python que é uma lista e que não é outra estrutura de dados é a abertura e fechamento de colchetes. Quando a gente abre e fecha colchetes, a gente está falando que tem uma lista vazia. Quando a gente abre colchetes, põe um valor e fecha colchetes, a gente está dizendo que a gente tem uma lista com um item. Quando nós queremos ter mais itens, o que a gente faz é abre colchetes, põe o primeiro valor, vírgula, segundo valor, vírgula, e a gente procede assim até colocar absolutamente todos os valores que a gente quer e basta fechar colchetes. Então, para múltiplos valores, a gente tem que separar os múltiplos valores por vírgula. Tudo isso vale aqui, mas já de antemão eu destaco um ponto, de que se o Python identifica a lista pelos colchetes, se nós utilizássemos os colchetes para a criação de tuplas, ele não saberia que eram tuplas, né? Ele identificaria como listas. Então as tuplas, elas têm um identificador único delas, que é os parênteses. Se para as listas a gente usa colchetes na criação, para as tuplas a gente usa os parênteses. E se vocês observarem no exemplo aqui, o primeiro exemplo que a gente tem, estou tentando pegar um marcador. O primeiro exemplo que a gente tem aqui embaixo, a gente tem que TV é igual a abre e fecha parênteses. Então, isso indica que a gente está criando uma tupla vazia. Inclusive, quando a gente pede o len de TV, a resposta é zero, ou seja, uma tupla sem absolutamente nenhum elemento. Tá? Se a gente diz TA é igual a 3,6,9, a gente também está criando uma tupla, o que é algo interessante sobre tuplas. Mas, opa, ele pulou o slide aqui, desculpa, gente. Mas a diferença é que essa tupla, deixa eu pegar a caneta aqui, ela é uma tupla que ela, para fins de implementação, para fins de interpretação do Python, ela é igual. O que difere é que ela não tem os parênteses. E isso nos mostra que o Python ele não requer os parênteses para a criação de uma tupla. Ele entende que valores em sequência separados por vírgula também são uma tupla. Então existem duas formas de se criar uma tupla. Ou separando os valores por vírgula sem os parênteses, ou como a gente faz aqui em TB, onde a gente cria a tupla com os valores separados por vírgula e com os parênteses por fora. Tá? Até percebam que TA e TB, quando exibidos em tela, eles são iguais. Ó. Mesmo tendo criado sem os parênteses, o Python interpreta que é uma tupla e quando exibe, exibe no padrão de uma tupla, ou seja, apresenta os parênteses. Tá? Aqui nós temos duas tuplas iguais, né, com nomes de variáveis diferentes. As duas têm esses valores inteiros, mas é importante que vocês saibam que tudo aquilo que a gente viu relativo a tipos de dados para listas também vale aqui. Então, a gente pode ter uma tupla de inteiros, uma tupla de strings, uma tupla de valores float, ou ainda a gente pode ter uma tupla heterogênea, que é o caso da nossa TG aqui.
A gente tem dois valores inteiros, 17 e o 3. A gente tem uma string txt e tem, por último, aqui um valor float, 3.8. Então, a gente também pode ter tuplas heterogêneas. Tá? Isso vale para listas e isso também vale para as tuplas. Bom, se a gente cria dessa maneira, né, uma dúvida que vocês talvez tenham é como que a gente faz para acessar os valores de uma tupla. E aí, em termos de acesso, é absolutamente igual. Né? Então, como vocês faziam lá antes, nome, nome da lista, né? Nesse caso, nome de tupla, abre colchetes, índice, fecha colchetes. Então, por mais que no momento da criação o símbolo seja diferente, isso é, colchetes para lista e parênteses para tupla, o acesso é o mesmo, tá? Depois vocês vão ver nas outras estruturas de dados que o acesso também é dado via colchetes, tá? Então, da mesma forma como você acessa em uma lista, você acessa em uma tupla. E também, né, obviamente, por ser um tipo de lista, ela também tem índices sequenciais começando em 0 e indo até n-1. E para você acessar o primeiro valor de uma tupla, você usa o índice 0, o segundo usa o índice 1, para acessar o último n-1. E aí alguém talvez pergunte agora se os índices negativos também funcionam. E sim, funcionam. Né? Então, a gente pode acessar o último valor de uma tupla por meio do índice -1. Tá? Tudo que vocês viram lá vale aqui, inclusive a regra de fatiamento, tudo vale absolutamente igual. Ok? Bom, apesar de a gente não poder alterar os valores de uma tupla, então, sei lá, fazer t no índice, vou botar aqui em cima, t no índice 0, por exemplo, né? E, nossa, é bem difícil de igual 1. Isso aqui a gente não pode fazer. A gente pode criar uma nova tupla, porque a gente não vai modificar mesmo. A gente pode criar uma nova tupla com o mesmo nome, nesse caso t, resultante da soma de t com uma tupla estabelecida aqui com valores fixos, 15 e 16. Isso faz com que a tupla T seja unida com a tupla que tem os valores 15 e 16, produzindo uma nova tupla T em um novo endereço de memória. Tá? Então, apesar disso dar uma impressão de que a gente está alterando a tupla T, não. A gente está criando uma nova tupla T lá em outro endereço de memória. Por isso, isso não é considerado uma alteração e vocês veem aqui como resultado uma outra tupla que contém os valores que nós já tínhamos, mais o 15 e o 16. Se dá para somar, dá para multiplicar também. Né? Então vocês se lembram que a gente podia multiplicar uma lista por um valor inteiro. A gente pode multiplicar uma tupla também por um valor inteiro. Então nós temos aqui a tupla 1 e 3 multiplicado por 3. O que, que ele faz? Exatamente o mesmo comportamento. Replica a tupla. Então fica 1, 3, 1, 3, 1, 3, 3 vezes. Replica 3 vezes a tupla e aí esse é o nosso resultado da operação. Então, essas operações, elas valem. Por que, que elas valem? Porque a gente não está alterando a tupla. A gente está criando uma nova tupla a partir dela. Lá na lista, apesar de dar uma impressão de que a gente não está, a gente também está criando. Então, isso não é uma alteração de lista, e sim a criação de uma nova lista, e nesse caso aqui, uma criação de uma nova tupla. São coisas diferentes. Bom, um ponto que eu queria chamar bastante atenção para vocês, porque isso talvez gere alguma confusão, é que vocês podem tentar eventualmente criar uma tupla com um único valor, que é o caso de TA aqui. Ó. TA é igual a abre parênteses 14, ok? Isso, apesar de estar entre parênteses, isso não é uma tupla. E eu vou mostrar para vocês do porquê que não. A gente poderia fazer, por exemplo, ó, I igual a 12 mais 2. Quanto que vale I? Não é 14? A gente até tem os parênteses ali. Mas percebam que os parênteses eles não têm função de criação de tupla, porque a gente usa parênteses dessa maneira em equações. E aí, na prática, ele entende aqui que a gente primeiro vai somar o 12 mais o 2 e depois vai resolver os parênteses para colocar o valor em I. O mesmo ocorre aqui. Ele entende que existe um número ali dentro que é o 14, ele já está pronto, então ele precisa apenas resolver os parênteses e depois de resolver os parênteses ele vai ter um número inteiro que é o 14.
que é resultante de uma equação. Ele interpreta como se fosse uma equação. Por isso que quando a gente pergunta o type de TA, mostra int e não tupla, tá? Aí, o que acontece? Tá, então quer dizer que eu não posso criar uma tupla com um único valor? Posso, mas para isso eu preciso colocar aqui uma vírgula depois do valor, tá? Isso indica para ele que é uma tupla e que não é um número inteiro, tá? Então, é um detalhezinho que de repente isso pode acontecer com vocês. Não é convencional criar uma tupla com um único valor, tá? Então isso não vai acontecer muitas vezes na vida de vocês, muito pouco provavelmente vai acontecer. Só que vocês têm que saber que há uma diferença entre as duas coisas, né? Então, se vocês quiserem criar uma tupla com um único valor, vocês têm que utilizar a vírgula depois do valor. Um outro ponto que talvez possa vir a gerar confusão nessa questão do mutável e o imutável, eu coloquei nesse slide aqui. Observe a minha tupla P. P é uma tupla que tem o valor 14 inteiro, o valor 26 inteiro e uma lista com 3 valores zero. E na última posição tem um outro inteiro que é o 31. Então, no primeiro índice eu tenho um inteiro, no segundo índice eu tenho um inteiro, no terceiro índice eu tenho uma lista e no quarto índice eu tenho outro inteiro. Então nós temos uma tupla P com 4 valores, 4 itens. Tá? Quando a gente acessa o índice 2, que é o índice correspondente à lista, percebam que é exibida uma lista em tela. Não indica nada de tupla, é puramente a lista. Por quê? Porque no índice 2, a gente está acessando diretamente a lista. É uma posição da tupla. Sim, é uma posição da tupla. Mas é um item de tupla, e o item é genérico. Então, como neste caso era uma lista, a gente está acessando uma lista. Se fosse um inteiro, estaríamos acessando um inteiro. Tá? E tanto é que quando a gente pergunta qual é o type associado a P2, percebam que não há relação com tupla. Nos mostra aqui list. Então, P no índice 2, ele é um dado. Para tupla, ele é um dado. Nesse caso, ele é uma lista. E aí, eu disse para vocês que a tupla é imutável, então depois de criar não pode mais alterar. Só que, se você inserir um dado que é mutável ali dentro, você pode alterar ele. É o caso da lista. Você não pode substituir a lista inteira, mas você pode modificar a lista que está lá dentro, porque a lista que está lá dentro ela é mutável. Então, quando nós fazemos P no índice 2, que é a lista, e depois dentro da lista acessamos o índice 1 e modificamos o valor associado a 39, nós estamos sim alterando a nossa lista. E aí percebam que no índice central, que é o índice 1 da minha lista, o valor 39 é exibido. Tá? Então eu realmente estou alterando a lista. Mas aí começam a surgir outras questões. Quer dizer, então, que se eu tenho uma lista ali dentro, eu posso fazer um append? Sim, eu posso fazer um append. Eu venho e faço ali, que é o caso do P no índice 2, que é a minha lista, ponto append 16. Eu estou adicionando 16 aqui, no final da minha lista. Posso remover? Posso. P.remove 0. Vai remover a primeira ocorrência do zero. P.clear. Clear é um comando que eu estou trazendo agora para vocês, que vocês não viram. O que ele faz? Ele limpa, ele apaga tudo que tem na lista. Sim, ele pode. Apaga tudo que tem na lista, mas permanece a lista lá. Eu não posso substituir a lista. E é isso que eu tento fazer aqui na minha última operação. Ó. P no índice 2 é igual a outra coisa. Estou tentando trocar a lista por uma string. Isso não é possível, porque o tipo tupla ele não suporta esse tipo de atribuição. Então isso produz um erro. Eu não posso trocar a lista, mas posso alterar a lista, porque a lista que está lá dentro ela é sim mutável. Tá? E há uma diferença entre as duas coisas. Tá? Opa, acelerei aqui. Mas é basicamente isso, tá? Eu vou deixar esse exercício para que vocês tentem fazer em casa e a gente resolve ele no início da próxima aula. E agora eu vou para uma parte mais de exemplos para mostrar para vocês o que pode e o que não pode, como funciona e como não funciona, mas lá direto no PyCharm. Tá gravando. Gente, bom, vamos a alguns exemplos aqui. Então, como que eu crio uma tupla T vazia? Abre e fecha parênteses. Isso é uma tupla. Ó. Se eu pedir o type de T,
que vai exibir para mim lá embaixo é tupla, ó. Estão vendo? Então tem uma tupla. Mas daí eu pergunto para vocês, se depois de criar eu não posso mais mudar, qual é o sentido de criar uma tupla vazia? Né? Então isso não vai acontecer muito com vocês. Da mesma forma, criar uma tupla com um único valor não vai ser algo muito corriqueiro, porque se era um único valor, eu deveria guardar numa variável, eu não preciso de uma tupla para isso. A tupla é para múltiplos itens, assim como a lista é para múltiplos itens, tá? Mas vamos a alguns exemplos, eu vou mostrar para vocês o que funciona e o que não funciona. Vou criar minha tupla com 1, 5 e 9, tá? Três valores. Eu posso dar o print na minha tupla inteira, print na tupla T, aqui. Exibir lá embaixo, ó, 1, 5 e 9. Posso dar o print no índice 0, vai exibir o 1. Posso dar o print no índice menos 1, vai exibir o 9. Então, tudo aquilo que vocês aprenderam relativo a índice, pode. O que, que não pode aqui? T no índice 1 igual a 2. Eu não posso tentar substituir um item da tupla. Tá lá, ó. Não é exportado esse tipo de atribuição. Então eu não posso fazer isso. Isso não é permitido. Eu posso fazer um append, t.append 10. Posso? Não, não posso. Porque isso está modificando, eu estou incluindo um novo item. Não posso fazer insert, não posso fazer remove, eu não posso alterar. O exemplo que eu dei para vocês que dava para alterar ali é quando a gente tem uma estrutura de coleção mutável dentro da nossa tupla. Por exemplo, eu vou criar aqui com os valores, uma tupla com uma lista dentro da tupla no índice 1 com os valores 0 e 0. Eu posso pegar a minha tupla no índice 1, e aqui eu estou tratando da lista, ir lá e adicionar um novo valor. Posso, ó, append 0. Vou adicionar mais um 0 aqui. E depois eu vou botar um print para mostrar para vocês. Tá lá, ó. Eu criei com dois valores 0 e adicionei mais um. Posso ir lá e alterar essa estrutura mutável lá dentro com um insert. Eu quero que insira na posição 2 o valor 9. Vai dar certo, não tem problema nenhum. Tá lá, ó. Aqui na posição 2, no índice 2, né, 0, 1, 2, inseriu o valor 9. Isso é possível. Então, se a estrutura que está dentro é mutável, a coleção é mutável, beleza, posso alterar. Agora, eu não posso ir lá e tentar substituir a minha lista. Ó, T no índice 1 é igual a, sei lá, 8. Não posso, vai dar erro. Não pode atribuir. Eu não posso alterar a tupla. Os itens individuais da tupla eu não posso alterar. Isso nunca vai ser permitido. O que, que eu posso alterar? Alterar, daí sim, se eu tiver uma coleção mutável dentro da tupla, porque daí eu não estou alterando a tupla. Eu não estou trocando a lista, por exemplo. Eu estou mexendo dentro da lista. E aí é outra história. Tá? Então, isso é o que é permitido. Normalmente vocês vão criar tuplas com constantes que são reutilizadas ao longo do código. Tá? Esse é o caso mais usual. Então, valores pré-definidos de configuração de usuário, coisas nesse sentido. Mas também não são tão comuns assim. Mas é importante que vocês saibam que existe a estrutura tupla porque ela se repete em outras estruturas do Python e é muito reutilizada. Então é importante que vocês conheçam e saibam usar. Mais do que isso, vocês saibam os limites do uso da tupla. Mas era isso, gente. Tá? Depois a gente complementa qualquer ponto que falte aí na nossa aula presencial. Espero que todos tenham entendido e fico aberto para dúvidas aí no nosso próximo encontro presencial. Valeu!